Vou chamar o nosso comentarista Alexandre Borges. Oi, Alexandre, boa tarde. Acompanhando aí a fala do presidente, né? Essa declaração de que, sobre o 7 de setembro, de que nunca houve uma oportunidade como essa. Bom, a gente vê que o Brasil com tantos problemas e o presidente chamando para manifestação. Ele dá algum sinal aí de que vai baixar o tom ou vai continuar esticando a corda, o que já está provocando, inclusive, reações múltiplas? Carla, boa tarde a todos que acompanham o Visão CNN. É muito triste, né? A gente, com um país com tantos problemas como a gente tem, tá discutindo ameaças à democracia. O que está acontecendo, ameaças claras, né? Eu estava vindo para cá e lembrando de músicas daquele tempo, por exemplo, a Vai Passar, né? Página infeliz da nossa história, uma passagem desbotada da memória das nossas novas gerações, né? Quer dizer, a gente achava que isso tinha passado, né? Ter que defender a democracia. E por que a gente está falando isso? Porque ontem teve aquele episódio, né, do manifesto da Febraban, que acabou não sendo publicado, mas todo mundo leu, né? Vazou para a imprensa e todo mundo leu. E aquele documento dizia o quê? Não dizia nada demais, era uma defesa abstrata da democracia, como está na Constituição. E só de defender a democracia de uma forma abstrata, sem citar nenhum político, já deu uma reação aloprada dos dois grandes bancos públicos do país, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Ou seja, o governo vestiu uma carapuça que hoje defender a democracia é atacar o governo. Quer dizer, aonde que a gente está, né? Vamos lembrar que falta uma semana para o 7 de setembro, né? É a próxima terça-feira. E o que o país vai fazer? Vai ficar uma semana em compasso de espera, esperando para ver o que vai acontecer, se o país vai ter uma confusão, para onde a gente vai, a maneira como o presidente está tratando esse evento, né? Como segunda independência. Enfim, ele está, e a gente precisa começar a dar nome aos bois, está sendo tratado tudo de uma maneira muito irresponsável e não tem como não lembrar do 6 de janeiro nos Estados Unidos com a invasão do Congresso americano, onde houve uma incitação explícita à invasão do Capitólio, a não reconhecer resultado de eleição e sempre vai ter uma ala radicalizada, uma ala extremista dos eleitores da população que vai entender isso como um chamado às armas, como um chamado à violência. Então, se tiver confusão, quebra-quebra, violência ou até coisa pior no 7 de setembro, a gente precisa buscar os responsáveis. E devemos, eu acho que como na nossa responsabilidade de cidadãos e brasileiros, antes de que aconteça, e falta uma semana ainda para essa terça-feira, a gente tome providências para evitar que aconteça o pior. O Brasil precisa de mais maturidade, mais senioridade, mais responsabilidade. Os problemas são muito sérios para a gente estar vivendo esse clima absurdo de conflagração que tem nome, que tem endereço. Isso não é uma guerra entre poderes, entendeu? Isso é uma guerra do Executivo contra os outros poderes e contra a Constituição e a democracia brasileira. Isso agora, tem que acabar. Alexandre, você citou ali a invasão do Capitólio, que provocou uma reação que foi exatamente de repúdio ao que aconteceu por parte dos partidos, tanto dos republicanos como dos democratas, ambos, e inclusive também as Forças Armadas e todas as forças, os aparatos policiais do país também, se posicionando contrariamente a algo que a gente viu ali, que levou a 5 mortos, que colocou em risco todos os congressistas que estavam dentro do prédio, inclusive o próprio vice-presidente que estava lá também dentro do prédio, teve que ser protegido. Exatamente. Então, quer dizer, a reação que provocou foi desautorizado pelo Trump no discurso dele. Né? Ele atacou o próprio vice-presidente, Mike Pence. Como um traidor, foi tratado como um traidor. Então, tudo o que aconteceu lá e que serviu de lição para que eles protejam com cada vez mais veemência e mais forças a democracia deles, né, como um bem precioso, aqui, pelo contrário, parece que nós temos gente que vai lá aprender como se faz para poder reproduzir aqui. Aliás, o nosso aqui também, a gente sabe como ele trata o vice-presidente dele, né? Quer dizer, toda vez que o general Mourão fala alguma coisa, é chamado de cunhado para baixo, né? Enfim, então, a gente está sendo avisado, né? Os americanos foram pegos de surpresa. Nós não seremos pegos de surpresa. Não tem desculpa para o país tentar evitar, achar que vai evitar uma confusão no 7 de setembro, fazendo essas notinhas, porque a nota da Febraban, muito genérica, muito abstrata, 5 parágrafos muito pequenos, com uma defesa muito leve da democracia, sequer foi publicado. Todo mundo leu, mas oficialmente não foi publicado. Como dizem, miou. Exatamente. Mas houve 7 entidades do agro, importantes, representativas desse mercado, emitiram uma nota também fraca, quase uma
como dizia a vovó, uma água de arroz. A gente precisa de uma defesa mais firme da democracia, porque a gente não será pego de surpresa. A gente sabe o que está para acontecer.